é uma iniciativa que eu acho do maior valor registrar, porque através dos depoimentos pessoais nós chegamos a ter uma história, uma parte, né, da história relatada das nossas instituições, que muitas vezes nós deixamos esquecido para lá algumas partes importantes. Nossa memória. A nossa memória, uma memória viva, né, que pode ser relatada por algumas pessoas que viveram, claro que com a sua versão, né, dos acontecimentos. Sim. A minha participação na sociedade, na verdade, ela começou um pouco antes de 88, 89, na medida em que eu fui delegado da nossa sociedade do Rio Grande do Sul num congresso brasileiro de psiquiatria que ocorreu aqui mesmo, em Porto Alegre, em 83, a convite do antecessor nosso, o Bernardo Brunstein. Bernardo Brunstein me convidou para ser delegado do Rio Grande do Sul na Assembleia da ABP, o que eu aceitei. E foi o meu primeiro contato com uma política associativa maior, não só local, nacional, na psiquiatria, e da qual eu nunca mais me afastei, de maneira que eu acho que eu me considero assim, de certa forma, apadrinhado pelo Bernardo Brunstein, que me convidou. E de 83 para cá, eu fui delegado do Rio Grande do Sul em todas as assembleias da ABP até agora, esse ano de 2009, que nós estamos, todos os anos, sem faltar nenhum. Então eu acho que isso foi assim a minha primeira participação. Eu, depois em 88, 89, eu fui presidente, né, de uma diretoria aqui da nossa sociedade. Já tinha sido presidente do Centro Estudo Luiz Guedes, um pouco antes, e sucedia aqui na nossa sociedade o Antônio Carlos Jardim Pires, o nosso Cajo, que concluiu a gestão do Valério, né, que infelizmente, um acontecimento trágico que nós tivemos em 86, durante o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Curitiba, ele teve um acidente vascular cerebral, hemorrágico. E veio para Porto Alegre e acabou falecendo pouco depois, aqui em Porto Alegre, depois de se operar. Foi uma coisa muito ruim para todos nós. E o Cajo terminou a gestão e depois passou para mim. E eu também passei adiante, entrando agora no final da gestão, então em 89, para uma Build, que foi o presidente seguinte, que durante a nossa gestão ele foi diretor da nossa revista científica de psiquiatria. Eu, na minha gestão, eu como presidente, eu tive a companhia desses colegas que estão aqui. Eu não sei se dá para mostrar. Dá? Dá para mostrar. Esses colegas que estão aqui, né, vocês estão vendo aí, infelizmente falta aqui o Hernani Luz Júnior, que infelizmente nos falta hoje também porque hoje foi o único que faleceu deste grupo que está aqui. A Ana Margarete Bassols, a Alice Levkovics, o Rudyard Sordi, o Júlio Chachamovich, o Raul Hartke e o Norton Mark, e mais o Hernani. Essa foi a nossa diretoria naquela ocasião, que é o único retrato que eu tenho, por isso que eu trouxe esse aqui, embora a ausência do Hernani. E quando eu iniciei essa gestão, eu assinalei depois no meu relatório final que nós estávamos assim no rescaldo de um evento muito importante para nós, que foi uma ideia do Valério, que fez um chamado, né, Congresso do Extremo Sul naquela ocasião. Foi do congresso que ele promoveu aqui, que
foi do Cone Sul, do Mercosul, que nós tivemos aqui, foi uma ideia do Valério, e que no fim foi o Carlos Alberto Costa que coordenou o evento, por encomenda do próprio Valério, por designação do Valério. Mas como ele faleceu no meio da gestão, inclusive aqui, o Cássio sucedeu e depois nós entramos. O panorama na época era o seguinte: nós tínhamos 350 sócios, mais ou menos, na Sociedade de Psiquiatria do Brasil. Sim. Vocês veem que de lá para cá, né, as coisas mudaram bastante. A sociedade hoje está com 800 e tanto. Um pouco mais de 800. 9.000. Quase. Então, isso mudou bastante. E naquela ocasião nós tínhamos uma preocupação. Uma delas foi a de se consolidar atividades da sociedade. Sim. Porque nós queríamos mudar um pouco assim o tradicional espírito nosso, um pouco latino-americano, de cada diretoria meio que esquece, ou cada político, né, meio presidente, prefeito e tal, esquece as coisas que foram feitas e inaugura uma coisa nova, né, da sua gestão. Nós nos preocupamos em criar algumas coisas novas, mas ao mesmo tempo de manter aquelas que estavam dando certo, para dar uma continuidade, para criar uma tradição na sociedade de psiquiatria. O panorama também era o seguinte: a Sociedade de Psiquiatria não tinha uma jornada, não tinha um congresso da Sociedade de Psiquiatria. Naquela ocasião, a hegemonia do Centro de Estudos Luiz Guedes e do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal, do qual eu faço parte até hoje, mantinha sempre a Jornada Sul-Rio-Grandense de Psiquiatria Dinâmica, que foi a primeira, foi antiga, foi com mais tradição, se fortaleceu, localizada num departamento formador, né, de profissionais. Então tinha, como tem até hoje, muita força. Mas tinha muita força naquela ocasião, de uma maneira muito hegemônica, né? Então nós tínhamos as nossas jornadas, que sempre foram um sucesso, mas a Sociedade de Psiquiatria, com a sua vocação de poder congregar, associar aqui na sociedade as várias entidades, centro de estudos, universidades, cursos de psiquiatria, que continua tendo esse papel agregador até hoje, se ressentia de poder ter força para fazer a sua própria jornada. Então, uma das coisas que nós nos empenhamos foi de criar o que nós pensamos que seria um congresso gaúcho de psiquiatria da Sociedade de Psiquiatria. Okay. Precisamos reunir os vários representantes de uma comissão organizadora, uma comissão científica, e foi um esforço muito grande que nós não conseguimos realizar até o final da gestão. Na verdade, isso foi concretizado pelo sucessor, que foi o Mabilde, que em 91 fez, né, o primeiro Congresso Gaúcho de Psiquiatria, em Gramado, da Sociedade de Psiquiatria. Mas nós conseguimos, com esse nosso protótipo, né, produzir alguma coisa nesse sentido, que foi o primeiro encontro da Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Esse primeiro encontro da sociedade, com a nossa ideia de que novamente isso ficasse como um evento permanente da sociedade, nós chamamos de primeiro encontro anual da Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, já com a ideia de que ele se repetiria. E ele se repetiu. Ao final da gestão, em 89, nós fizemos o segundo encontro. E depois o Mabilde fez o congresso. Sim. Né, que hoje é a jornada. É a Jornada Gaúcha de Psiquiatria. Mas começou com o nome de congresso. Eu trouxe também, ó, uma fotografia rememorativa, né, do primeiro encontro. Vocês podem ver que está aqui o primeiro encontro, tem uma faixa ali embaixo, que depois nós podemos ver melhor em outra fotografia, mas vocês podem ver no primeiro plano, né, o Ciro Martins aqui na mesa, junto com a Sandra Fagundes, comigo e com esse que está aí sou eu mesmo. Tá? E o Gari também ali a postos, né? Que eram representantes da BP
e a Sandra Fagundes era coordenadora de saúde mental do Estado. Por isso que ela estava ali. Mas o Ciro fez uma palestra também nesse nosso primeiro encontro. Vocês podem ver outra pessoa muito importante para a sociedade, para a AMI-RIGS, que é o Harry Greff, que também fez uma palestra aqui neste primeiro encontro anual da nossa sociedade. O Harry Greff junto comigo ali. E algo que eu acho que é de destacar, novamente, vocês veem aqui lembranças magníficas, né? Nós temos na mesa o Manuel Albuquerque, que também esteve numa outra mesa, e uma figura no meio, que é o Juan Mesich. Juan Mesich foi o nosso convidado internacional, até por um trabalho do Busnello. Ele conhecia o Mesich e acabamos trazendo o Juan Mesich aqui, que era uma pessoa que se dedicava muito a diagnóstico em psiquiatria, como até hoje. A importância disso, de trazer o Mesich aqui, que é o nosso primeiro encontro, é que ele veio aqui em Porto Alegre, veio no Rio Grande do Sul, nos conheceu naquela ocasião, em 88, e ele seguiu uma carreira associativa, que vocês sabem, ele é o último ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, o Juan Mesich. Inclusive, para mostrar a evolução disso aqui, aquela figurinha do meio ali, vocês podem ver aqui, nessa outra fotografia, com uma lembrança, quando eu estou abraçado aqui no Mesich, aonde? Aqui, no Congresso Mundial de Psiquiatria. Vocês podem ver há quanto tempo, quando ele estava para assumir a presidência da Associação Mundial de Psiquiatria, e eu representando a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Para aqueles que não sabem, a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul é federada da Mundial de Psiquiatria, no mesmo plano da Associação de Psiquiatria do Estado do Rio de Janeiro e da ABP. Por que isso, assim, né? Parece estranho, duas estaduais e a ABP? Porque foram fundadoras. Na época que foi fundada a Associação Mundial de Psiquiatria, a Sociedade de Psiquiatria estava presente na Assembleia que criou. E, portanto, virou fundadora, e como fundadora até hoje ela é uma entidade federada da Mundial. Na continuidade, inclusive, já que nós estamos falando meio fora de ordem, mas na continuidade da Sociedade de Psiquiatria, eu representei a ABP no Congresso Mundial de Psiquiatria, na Assembleia de Delegados, que foi em 96 em Madrid. Eu saí da presidência da ABP em 98 e em 99 teve um outro Congresso Mundial de Psiquiatria em Hamburgo, na Alemanha. Aí eu representei a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. E novamente em 2002, que foi em Yokohama, no Japão, eu representei a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul na Assembleia de Delegados. Naquela ocasião, eu era o dirigente do Brasil que mais tinha representado alguma entidade brasileira na Assembleia de Delegados, porque eu tive a oportunidade de representar a ABP, que normalmente os presidentes representam uma vez, mas eu tinha a Sociedade do Rio Grande do Sul, que também me indicou, e eu representei lá a nossa sociedade. Mas voltando à nossa gestão, nós também, jamais no final, quase no final da gestão, nós resolvemos criar o jornal da Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, cujo primeiro editor foi o Júlio Chachamovich. E criamos o jornal que sucedeu o que já havia antes, que era um boletim informativo. A sociedade tinha um boletim informativo. Nós resolvemos criar um jornal que não fosse só assim de noticiar alguma coisa, notícias, mas também de artigos, porque isso caracterizou a nossa transformação em jornal. E eu trouxe aqui o primeiro número, dezembro de 89, primeiro número 1, ano 1 do Jornal da Sociedade.